Bem-vindos novamente ao curso de Blockchain, Criptomoedas e Tecnologias Descentralizadas. Esta aqui é uma aula bônus, tá? Para falar um pouco sobre criptomoedas e crimes. É mais curiosidade, interesse nesse universo. Sou Marcos Simplício, sou professor na Escola Politécnica da USP. Então, qual que é o objetivo aqui? Eu quero explicar um pouco desta correlação entre criptomoedas e o cybercrime, que aparece toda hora. Não, criptomoedas é coisa de criminoso. Não. Mas quero discutir um pouquinho o porquê dessa correlação que aparece em vários momentos. E alguns crimes que são comuns nesse ambiente, tá? Envolvendo questões de criptomoedas, né? Blockchain que está por trás. E trazer aqui talvez um alerta, espero um alerta para se proteger contra golpes, né? Conhecendo o inimigo é mais provável que você seja menos suscetível a problemas. Essa apresentação foi feita originalmente no 26º Congresso Nacional de Criminalística, então achei por bem trazer para dentro desse curso, pode ter informações interessantes. Então vamos lá, algumas notícias em 2022, só para colocar aqui que não é coisa de maluco falar, não, tem crime, tem criptomoedas, são duas palavras relacionadas. Então teve roubo de criptomoedas em alta em 2022, aqui tem como os crimes são cometidos e como você pode se proteger. É um exemplo aqui do theconversation.com. E um outro da BBC News, lavagem de dinheiro com criptomoedas sobe 30%, diz um relatório. Isso foi de janeiro de 2022. Por que raios criminosos gostam de criptomoedas? Bom, na verdade você já deveria conseguir responder isso com as coisas que a gente discutiu dentro desse curso, né? Um curso sobre blockchain, mas como blockchain e criptomoedas tem muito a ver, aí tem muito a ver mesmo, né? Teve alguns pontos que a gente discutiu aqui que explicam essa questão de interesse de crime em criptomoedas. O fato de ser descentralizada. Então, assim, se alguém quiser fazer um bloqueio de um bem de um usuário num banco, tranquilo, vai no banco, pede bloqueio, põe lá a ordem judicial, pronto, problema resolvido. Vai fazer isso com uma criptomoeda? Pede para quem? Se é totalmente descentralizada, você não tem o que fazer, né? Você pode mandar, faz um registro de evento lá no Bitcoin, no Ethereum, falando, olha, por favor, não usem essas moedas de tal usuário. Que pode ser perfeitamente ignorado pelos usuários. Então, enfim, não dá para fazer um bloqueio como normalmente se gostaria num cenário judicial. A segunda coisa, as criptomoedas elas normalmente envolvem algum grau de anonimato, tá? Algumas mais, outras menos, tem toda a questão de Monero e Cash, alto grau de anonimato, outras nem tanto. E, enfim, o uso inclusive exige alguns cuidados de forma geral, tá? Por exemplo, para você conseguir anonimato, um anonimato razoável, é importante pensar em soluções como Tor, existem soluções embutidas em blockchains de mixers, enfim, tem ferramentas para aumentar o grau de anonimato correspondente. Se você usar intermediários, esses intermediários podem fazer o bloqueio, tá? Uma exchange pode muito bem bloquear os seus bens. Até por isso, Bitcoin, no início, que queria evitar qualquer tipo de censura, né, no sistema, ele foi feito para não ter exchanges, foi feito para ser completamente descentralizado. Né? Tem exchanges que não vão respeitar a lei, mas a maioria, né, as grandes pelo menos, que tentam se estabelecer no país com uma entidade séria, né, de combate ao crime, elas adotam uma política conhecida como Know Your Customer, conheça seu cliente, né, e elas vão colaborar com a justiça, né, o que pessoas honestas normalmente espero que aconteça, inclusive. E tem a rastreabilidade, né, mesmo para bandidos e afins que tomam cuidados, existem empresas especializadas em tentar fazer rastreio de valores, né? Identificar quem é um usuário que está por trás. Tem a Chain Analysis, a CipherTrace, tem várias empresas com essa característica que fazem analytics, né? A análise de dados, a ciência de dados em cima de dados de blockchain para tentar extrair informações interessantes, inclusive de anonimizar usuários. E a última coisa é a política da imutabilidade. Não, descobrir quem é o usuário, vamos sequestrar os bens desse usuário, vamos desfazer essa transação. Esse TED aqui foi fraudulento, vamos desfazer. Ou que seja, as moedas foram roubadas, eu aviso isso para alguém, e esse alguém resolve, não, vamos então devolver as suas moedas. Afinal de contas, bandido, não gosta de bandido. E, bom, até dá para fazer, mas é só em casos extremamente extremos. Discutimos forks já
nessa disciplina, né? Vai causar um hard fork, um desfazer nesse nível. Então é improvável que isso aconteça com frequência. Tá? Então é legal para um cybercriminoso operar num ambiente em que ele não é tão cerceado assim, né? As atividades correspondentes podem ser executadas sem grandes problemas. E aí tem alguns crimes comuns então que aparecem nesse ambiente. Um é o roubo de chaves. Isso acontece com enorme frequência, seja porque alguém invade o computador, rouba as criptomoedas, seja porque instala um malware na máquina do usuário. Tem alguns exemplos aqui, o CoinTief, CVH Agent. O que eles fazem é simplesmente entrar na máquina do usuário, eventualmente com engenharia social, né, convence o usuário a instalar o software como sendo alguma coisa interessante. Né? O CoinTief ele se passava por um aplicativo para você gerar o que é chamado de Vanity Address, né? Um endereço, uma chave pública, né? Que ela começa com um certo conjunto de caracteres que são bonitinhos, né? Do tipo The Boss, ou maior, sei lá, qualquer coisa do gênero. Então, enfim, ele foi embutido, né, num software que era de verdade para fazer esse tipo de coisa, e ele conseguia roubar criptomoedas. E Brain Wallets, né, a gente discutiu isso lá atrás quando estava falando de números, a geração de números aleatórios. Né, alguns usuários, até para evitar isso, né, malwares e tal, vão entrar na minha máquina, vão roubar a minha chave privada para fazer as minhas assinaturas, ou alguém pode pegar o meu pendrive, roubar via acesso físico, vai ficar num lugar que não dá para roubar, que é a minha cabeça. Esta é a minha chave privada. Então, essencialmente, o que você faz a partir de uma senha, você gera a chave privada correspondente. E funciona se você faz senhas de fato seguras, tá? Tem mecanismos para isso, chama password hashing, para aumentar a dificuldade de adivinhar uma senha correspondente, além de você precisar, obviamente, criar uma senha complexa o suficiente. Mas tem usuários na rede, né, bandidos, que eles ficam testando um monte de senhas, e se uma dessas senhas, uma chave privada correspondente, tem uma chave pública que bate com essa chave privada que ele acabou de descobrir, ele rouba a moeda. Então é isso, busca por pessoas que usaram Brain Wallets. A chave pública vai estar em algum lugar da rede, né, tem relação com o endereço do usuário, e aí eu sei a chave privada. Enfim, eu provavelmente sei a chave privada porque corresponde a uma senha que eu testei aqui. Então tem alguns casos desse tipo também. Segundo tipo de crime são ataques contra plataformas de exchanges. Então, tem uma vulnerabilidade numa plataforma de exchange, o cara vai lá, invade, e uma exchange, boa parte das exchanges usam um mecanismo de custódia, né? Então, elas sabem as chaves privadas dos usuários. Até para o usuário não ter que ficar guardando no computador dele, menos seguro e tal. Então, assim, é um alvo preferencial, né? Ao invés de roubar de um usuário, eu vou roubar de uma exchange. Se eu achar uma vulnerabilidade, eu consigo fazer isso, né? Eu pensando aqui como hacker do mal. E se tiver vulnerabilidades no sistema, mas dá para cooptar funcionários internos, né? Mais fácil ainda, o cara tem acesso. Então você não consegue aí usar o seu direito de acesso para pegar algumas chaves, passar para a gente e tal, te pago. Por isso, né, que a gente conseguiu roubar, uma parte é sua, vamos todos para as Bahamas depois disso. Então, uma possibilidade. Tem casos de má governança, não é exatamente vulnerabilidades. É simplesmente a empresa não fazia um rastreio decente de como estavam as finanças correspondentes. Então, não vou entrar nos detalhes aqui, mas o mecanismo do SegWit, de você ter segregated witness dentro do cenário do Bitcoin, foi em grande parte porque teve uma fraude numa grande exchange, que é conhecida como Mt. Gox. Sim, os detalhes ainda são um pouco obscuros, mas conjectura-se que um dos problemas que levou ao roubo de criptomoedas, né, pode até ter tido mais de um, era que a exchange não conseguia identificar claramente quais eram as transações que ela tinha feito. Então, ela fazia uma transação, o usuário maliciosamente reclamava que a transação não tinha sido feita, ela procurava a transação lá dentro, ela não via a transação correspondente, tinha sido feita, mas tinha sido feito com um identificador um pouco diferente do que ela enxergava, e aí ela fazia de novo. Então, teve gente que roubou assim a exchange. De novo, conjectura, pode procurar nas referências, vocês conseguem dar uma olhada com mais carinho sobre isso.
E o resultado disso, né, nesse cenário, tem muita gente que não gosta de exchange falando, tem um mantra, né? Not your keys, not your coins. Se não são, as chaves não são suas moedas. Que é exatamente a ideia de custódia, né? Um terceiro tem suas chaves, ele pode operar em cima das suas moedas sem o seu aval, né, sem você deixar. Porque alguém interno da empresa que resolveu fazer isso ou porque eles foram invadidos de fato. E tem outros ataques que não são contra as exchanges, né? Não são contra o intermediário. Não quero intermediário. Então a solução é não ter intermediário. Quem dera o mundo fosse tão simples assim. Tem ataques contra bugs que estão na própria plataforma, né? no protocolo base do sistema. Então o Bitcoin já teve essa questão, né? Foi considerado um potencial problema do Bitcoin, essa questão que eu falei do Mt. Gox, né? Que você consegue entrar com uma transação, você muda um pouquinho a assinatura digital correspondente àquela transação, ela continua válida, né? Mas é uma assinatura um pouco diferente. E aí você consegue assim, disfarçar que aquela transação original é a transação que entrou, de fato, no Bitcoin. Né? Se você procura só por transações e não por todas as transações associadas às suas chaves públicas, isso pode causar problemas. Foi corrigido, tá? No caso específico, essa vulnerabilidade do Bitcoin não é exatamente uma vulnerabilidade, esse ponto não tão bom do Bitcoin foi corrigido em 2017. Tem casos de bugs encontrados inteligentes, né? Discutimos aqui no Forks, né? Um dos forks mais famosos foi o DAO Incident, né? Um incidente do DAO de organizações autônomas descentralizadas no Ethereum. Teve aí um roubo de 3,6 milhões de Ethers e resolveram fazer um desfazer, né? Que eu disse que normalmente não acontece, né? Vamos desfazer esse monte de transação. Aconteceu no caso bastante emblemático, no caso do Ethereum. É um dos poucos que isso aconteceu. E tem casos, né, recentes de 2022, Wormhole, que é uma bridge, é uma ponte entre blockchains. A ideia toda é que se você transaciona em você consegue tirar moedas de um blockchain, né, um sistema de criptomoedas e colocar em outro, e tem alguém que faz esse balanço, né? Ele congela num lugar, gera no outro, ele gera liquidez entre diferentes plataformas de blockchain, são chamadas de pontes ou bridges. Em 2022 teve um ataque aqui que acabou criando 120 mil Ethers no Ethereum sem ter um correspondente na plataforma Solana. Então, enfim, nesse caso aqui a solução foi quem opera, né, essa bridge colocou do próprio dinheiro, né, enfim, para os usuários não saírem no prejuízo. Quem estava por trás da plataforma resolveu o problema com capital próprio. E a mitigação disso não é simples, né? São bugs. Né? Se desse para fazer sistemas 100% seguros, o mundo seria muito mais fácil. Não dá, você tem que tentar reduzir ao máximo o número de problemas. Em geral, isso é feito por plataformas usando programas de bug bounty. Né? Eles dão recompensas para pessoas que achem algum bug. E avise, obviamente, ao invés de explorar. Então, várias plataformas têm esse tipo de coisa. Né? Qualquer usuário, qualquer programador, conhecimento técnico, pode analisar os protocolos e tentar achar vulnerabilidades e receber valores por isso. Né? Tem uma tabela, dá para conseguir bastante dinheiro. Tem gente que vive disso, né? Procurando problemas nas plataformas dos outros e avisando. Enfim, quando tem programa de pagamento de recompensas é considerado legal. Tá? Achar e vender para terceiros fica aí no limite da legalidade. Em vários países é aceito, né? Eticamente questionável, mas enfim, quando tem um programa de recompensas, é para isso mesmo. Né? Busque vulnerabilidades aqui. E ferramentas automatizadas de verificação de contratos, por exemplo, existem várias propostas, tem crescido bastante nos últimos anos, em particular com o maior interesse, né, em criptomoedas, tem crescido bastante. A construção, né, de ferramentas que dizem, isso aqui tem um problema. Outros crimes comuns, fraude. Aí tem muito. Tem um monte de exchange de fachada, que não é exchange nada, mineradora de fachada, que não é mineradora nada, simplesmente está fazendo um esquema de pirâmide por trás. Ela pode decidir fazer um esquema de pirâmide em algum momento, né? Ela para de minerar e fala que continua minerando. Tem algumas que o objetivo, elas até mineravam no início, mas de repente elas foram vítimas de hacking. Né? Acontece muito, eu mostrei no slide anterior, acontece pra caramba. Então foi vítima de hacking, perdi suas moedas, desculpa, tá aqui alguns centavos que sobraram para você. Foi mal. Acontece.
bastante, e tem uma lista longa aqui, vocês podem olhar também nas referências. No Brasil, em particular, teve uma operação, a Cryptos, que foi feita pela Polícia Federal, que era exatamente para achar os faraós aí cheio de pirâmide voltada a criptomoedas no mundo. Então, tomar cuidado aí. Fraudador tem para todo lugar, né? Aquela história de todo dia sai de casa um trouxa e um sacana. Se eles encontram, dá jogo. Scamming, tem muito caso de tentar atrair o usuário para entregar as chaves privadas correspondentes. Né? Acha que está na página correta, né? Usa um mecanismo de phishing. O usuário acha que está na página correta de uma exchange, passa a senha e, bom, essa senha é usada em outro lugar para roubo de criptomoedas, e tem crescido também os casos de pedido de dinheiro via apps de relacionamento. Né? Então, a pessoa está se relacionando com alguém e faz um pedido de dinheiro para ajudar nas contas do lar e tal. Alguns casos famosos aconteceram com jogador de futebol e afins. E aí não dá para reaver o dinheiro, né? Porque afinal de contas foram criptomoedas que foram compradas. Então acontece com alguma frequência. E, essencialmente, para finalizar, tem bastante malware nesse cenário, que ele tenta não necessariamente roubar as moedas das pessoas, mas usam criptomoedas como parte do esquema, né? Parte do modelo de negócios. Então, ransomwares hoje, né, que são aqueles softwares que cifram o computador de uma pessoa e exigem pagamento pela chave, normalmente o pagamento é na forma de criptomoedas, exatamente para dificultar, né, alguma coisa parecida com bloqueio depois dos bens, algo do gênero. Então, Bitcoin é bastante comum, tem outras criptomoedas que aparece isso, Monero não é tão incomum de se ter também como forma de pagamento, pela maior privacidade que ele dá. Tem um caso interessante que é chamado de cryptojacking. A ideia é você invadir a máquina e, ao invés de roubar criptomoedas, né, enfim, o usuário talvez nem tenha criptomoedas, mas ele tem poder computacional. E tem plataformas que eu posso minerar se eu tiver bastante poder computacional. Tem o custo de energia e tal, mas e se eu não pagar o custo? Se for o usuário que gentilmente ceda seu computador invadido para poder fazer essa mineração. Perfeito. Então, o cryptojacking é uma invasão do computador para usar os recursos computacionais da máquina-alvo. Acontece, tem crescido também bastante esse tipo de malware. E aí, bom, roubo de credenciais e invasão, isso acontece com frequência, né? Já foi mencionado lá atrás, atividades ilícitas de invasão de máquinas. Tem os casos mais interessantes, que é no mundo real, não sei se mais interessantes, mas também interessantes. Tem muito roubo de eletricidade para fazer fazenda de mineração. Né? Se você for olhar ali, tem uma imagem que, se alguém olhasse essa casa, né? Então, tá nevado, mas tem uma região toda que não está nevado, né? Tá bem quente provavelmente dentro. Isso lá atrás, né, nos anos 2010 e tal, provavelmente era alguém fazendo uma plantaçãozinha de maconha interna, né, uma estufinha de maconha. Agora, pelos anos 2020, é provavelmente alguém minerando alguma criptomoeda. Então, enfim, acontece, teve casos no Brasil, inclusive, no Rio de Janeiro, na Floresta da Tijuca, estouraram uma coisa que achavam que, estão plantando maconha, alguma coisa, tinha uma casinha no meio da mata, foram ver, tinha um monte de mineradora de Bitcoin ali com roubo de energia para poder fazer a mineração. Então, o crime organizado também conhece Bitcoin, consegue lucro com isso. Mineração sem pagar conta, né, com gato. O gato tem muita gente acostumada, né? Aí é só juntar o útil ao agradável de minerar bitcoins usando essa energia roubada. E movimentações diversas na margem da legalidade, né? Tem bastante coisa de lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio, que envolve criptomoedas exatamente pelo menor controle, né? Vou lavar dinheiro num banco, o banco pode alertar autoridades. No Bitcoin, ninguém alerta ninguém, né? Exceto essas empresas que tentam fazer a análise de dados que podem perceber alguma movimentação estranha. Então, enfim, isso pode acontecer, e às vezes tem coisas de evasão de leis ou de acordos, né? A própria guerra da Ucrânia teve muito caso de, não, o sistema internacional de pagamentos não vai mais fazer nenhuma transação com a Rússia. Né? E quem queria, bom, então vou sair do sistema internacional de pagamentos, vou fazer por meio de uma criptomoeda e pronto, eu consigo continuar fazendo as transações correspondentes. Então, para esconder patrimônio, transações e tal, também aparece bastante.
E é essencialmente isso que eu queria colocar, alguns exemplos interessantes de crimes, algumas coisas que podem afetar você, em particular pirâmides, se for o caso, né? Cuidados com exchanges e afins. É isso que eu queria como aula bônus. Nos vemos na próxima.